Boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma aula sobre as ideias da nossa porção da Torá. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a honra de poder compartilhar com todos os presentes algumas pérolas da nossa sabedoria milenar. Sempre lembrando que esse conhecimento, a origem dele não é humana, e sim divina. O conhecimento humano tem limite de aprofundamento. Conhecimento divino é mais do que um oceano, não tem limites. Então, nós vamos ver alguns aspectos da nossa tradição e da Torá, que é uma fonte inesgotável de inspiração. Já que a Torá vem de um Deus atemporal, vem de um Deus acima do tempo, do espaço, conceitualmente o Todo-Poderoso e Infinito, então a Torá é atualíssima. Ela não fica ultrapassada. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estudei na faculdade de Direito. Eu tive um pouquinho de algumas noções, leves noções de direito canônico, onde uma outra religião, não só que ela tem atualizações, muitas vezes até a estrutura dela é totalmente modificada de tempos em tempos. Por quê? Porque tem uma origem humana, mas nós sabemos que a Torá, ela é eterna. Ela serve tanto para um judeu da atualidade, ou um Ben Noach, tanto um judeu de 1000 anos atrás, ou um Ben Noach de 1000 anos atrás, tanto um judeu de 2 ou 3 mil anos atrás, como igualmente para um monoteísta que cumpre as 7 leis universais dos filhos de Noé, as Sheva Mitzvot Ben Noach, ou seja, essas orientações, elas são para qualquer época, qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer local no mundo, em quaisquer circunstâncias. A proposta do tema aqui é o exílio de Jacó e o exílio, como está escrito, dos seus descendentes, alguma coisa assim. Deixa eu ver o título aqui. O exílio do patriarca e o exílio de seus descendentes. Isso vem de encontro, o tema, a um princípio que foi revelado por sábios da Idade Média, talvez também se encontre no Midrash. O Ramban Nachmanides, ele falou, Maase Avot Siman Labanim. Tudo aquilo que ocorreu com os patriarcas serve de lição, de inspiração e muitas vezes se repete com todos nós que somos os filhos dos patriarcas, tanto filhos físicos e descendentes, como filhos espirituais daqueles que são os seus seguidores. Isso tem uma mística também por trás, de que todas as almas estavam embutidas nos patriarcas. Então, tudo que ocorreu com eles, ocorreu também com vidas presságias das almas que estavam lá embutidas na espiritualidade dos patriarcas. Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov foi o terceiro patriarca, foi filho de Yitzhak e neto do primeiro judeu, de Abraham, e ele era uma síntese da linha de atuação tanto do pai como do avô. O avô era só Hesed, bondade, generosidade, aquilo que era necessário para divulgar, difundir, disseminar pelos 4 cantos do mundo, pelos 4 ventos do mundo, a ideia de um único Deus, numa geração que era totalmente embebida em idolatria. Eu diria mais do que hoje. Já comentamos aqui que está escrito na Torá, Abraão, com uma forma de hospitalidade. Os comentários explicam a ideia de que ele lavava os pés de seus hóspedes, que eles chegavam do deserto cansados, e naquela época era um procedimento normal que um anfitrião lavasse os pés de seus hóspedes e suas visitas. Mas aqui, no caso de Abraão, tinha uma conotação, porque aquela época eles se prostravam e rezavam para o pó da terra. Eles pensaram, o Criador do mundo está em todo lugar, o que nós temos que está em todo lugar? Poeira, pó.
está em todo lugar. Tem aquela pergunta que um pergunta para o outro, qual é o pó? Não tem nada a ver. Então, na verdade, a poeira está em todo lugar, e as pessoas rezavam para a poeira. Como Avraham era radicalmente contra a idolatria, o maior defensor do monoteísmo, da conexão com Deus que se revelou para ele, então ele lavava os pés dos hóspedes, porque ele não queria que uma idolatria adentrasse as dependências de sua casa, de sua tenda, ou do conjunto de tendas que ele tinha. Então, ele já de princípio lavava fora da tenda os pés de seus hóspedes para que eles não entrassem com objeto de idolatria, que era o próprio pó da terra. Só para termos uma ideia do nível de idolatria que havia naquela época. Abraão, ele era bondade em pessoa, disseminou, divulgou, difundiu a ideia de um único Deus no mundo inteiro da época. Era a Mesopotâmia, era Canaã, lá no próprio Egito, todo o Oriente Médio, né? Ele procurou divulgar a ideia de um único Deus. Yitzhak, ele precisou sedimentar essa ideia. Não basta só o oba-oba do estágio inicial. No começo tem que haver muito entusiasmo, né? Muito deslumbre, mas depois tem que estruturar a coisa de uma forma mais pé no chão. Isso fez Yitzhak com a atuação no campo da severidade. Yitzhak não irradiava espiritualidade para qualquer um, como seu pai Avraham. Na época do Yitzhak, já havia um público bom, fidelizado por Avraham, mas ele tinha que fazer um segundo teste, ver até que ponto que esse público que foi atrás de Avraham e Sará, até que ponto que ele era fiel. Então, Yitzhak exigiu mais desse público. E desse público sobraram poucas pessoas. Na época de Avraham e Sará, havia uma multidão. Na época de Yitzhak e Rivka, do segundo patriarca, a segunda matriarca, era um número bem menor de pessoas. Mas aquelas pessoas que melhor estruturadas, melhor fidelizadas, quando a gente só beneficia e só faz o bem, as pessoas estão só acostumadas a receberem. Mas, quando a gente exige das outras pessoas, elas passam a dar valor. Eu vou abrir um parênteses aqui. Uma certa vez, o Rebbe, no seu pronunciamento público, lá no 770, na sinagoga dele, os Hassidim imprimiam muita coisa e davam de graça para as pessoas que entravam e saíam da sinagoga, que eram milhares de pessoas. Davam publicações de graça, e as pessoas não davam valor, amassavam palavras de Torá, nem pode jogar fora, mas ia parar no chão, sujava, às vezes misturava com comida, coisa e tal, não sei o quê. Aí o Rebbe comentou no pronunciamento público que deveriam cobrar por cada publicação. Fizeram uma caixinha no 770, na sinagoga do Rebbe, uma caixinha que ficava de um lado da caixinha, ficavam as publicações que eram xerocadas e juntadas com grampo as páginas, e do outro lado tinha uma cúpula e falavam assim, 50 centavos ou $1, dependendo da publicação, se era menor ou maior. E era sugestão de valor. A pessoa ia pôr se quisesse. Se não quisesse, ia pegar a publicação sem pôr o valor. Mas a simples sugestão de valor dava um valor a mais à publicação. Independentemente da pessoa, a pessoa não era obrigada a pagar, ela pagava voluntariamente. Se não quisesse pagar, ela pegava a publicação sem colocar lá 50 centavos ou $1 lá na caixinha do lado da publicação. Mas por que o Rebbe pediu para fazer isso? Para darem valor. Então, o Yitzhak, na época dele, ele atuou com severidade, mas ele fez com que o público que foi fidelizado pelo pai dele, Avraham, e pela mãe, Sará, fosse mais fidelizado ainda. Qual é o público verdadeiramente fidelizado? É aquele que só se acostuma a receber sem dar nada em troca, ou aquele que sabe reconhecer dando algo em troca, nem que seja algo simbólico, mas ele dá algo em troca. Então, ele reconhece
o benefício que recebeu, dando valor a ele. E é isso que Yitzhak fez. E Yaakov era a síntese tanto do pai como do avô. Ele, Yaakov, por um lado, ele só dava para quem merecesse, irradiava a orientação, a espiritualidade dele, a liderança dele, os bons conselhos, a orientação no campo espiritual de como melhor servir a Deus, ele dava para quem merecesse, mas por outro lado, Yitzhak também fazia as outras pessoas merecerem. Isso Yitzhak não, Yaakov, desculpe. Yaakov, ele fazia as outras pessoas merecerem como o pai Yitzhak, e ele dava em abundância, ele irradiava em abundância para as pessoas como o avô Avraham. O que aconteceu com Yaakov? Diferentemente do Avraham e do Yitzhak, ele se viu obrigado a abandonar a terra de Israel. Abraão passou, desde que Deus revelou para ele, com a idade que ele tinha de 75 anos, ele já conhecia Deus intelectualmente, já tinha chegado à conclusão, já se ligava a Deus, mas Deus efetivamente se revelou para Abraão quando ele tinha idade de 75 anos. E a partir de 75 anos, ele levou uns meses para chegar até Canaã, a terra prometida, depois ficou um tempo no Egito, voltou para Canaã, mas a partir de 75 ele passou a maior parte do tempo na Holy Land, na Terra Sagrada, que ainda não era por inteiro dele, mas lá ele fixou as suas tendas na Terra Sagrada. O Yitzhak praticamente viveu na Terra de Israel. Aliás, ele nem podia sair de lá, porque ele era considerado uma oferenda, desde que ele foi oferecido como uma oferenda, né, para Deus, no sentido de se elevar mais espiritualmente. Ele não podia sair da terra de Israel. O Yaakov, ele se viu forçado, estava sendo perseguido, ele se viu forçado a ir para o exílio. E aí vem aquela frase do Ramban, do Nachmanides, e, se não me engano, do Midrash também, mas ficou mais popularizado pelo Nachmanides. Maaseh avot siman labanim. O feito dos patriarcas servem de inspiração e orientação para nós que somos os filhos, tanto os filhos físicos como filhos espirituais. Vamos deixar bem claro aqui que a Hassiduta, a filosofia racídica, não faz diferença entre filhos físicos e filhos espirituais. Muitas vezes o filho espiritual, o aluno, o seguidor, no mundo superior, ele é considerado mais filho do que um filho biológico. Um exemplo disso é a ligação entre o Rebbe e o sogro dele. A ligação entre o Rebbe e o sogro dele, que não era o pai dele, e sim o sogro, o pai da esposa, era uma ligação tão forte, que nenhum pai, nenhum filho conseguem uma ligação tão estreita, tão forte como a ligação do Rebbe com o sogro dele. Era impressionante, indescritível a ligação entre essas duas almas. Muito bem. Então, o que aconteceu? Como começa a Paraxá? Começa dessa forma. A Paraxá, interessante que a palavra do antigo francês, portion, que vai dar portion, que dá a palavra porção, vem de Paraxá. São algumas letras em comum aí, ou seja, sempre assim. O português ou línguas latinas vem do latim, alguma coisa do latim vem do grego, e alguma coisa do grego acaba imitando e se inspirando na língua sagrada, que é o hebraico. Então, há similaridades entre hebraico, grego, latim e línguas latinas, inclusive o português. Muito bem. Na porção da nossa Torá, começa da seguinte forma: Vayetze Yaakov mi Beersheva, Vayele Haran. Yaakov saiu de Beersheva e foi para Haran, o nome de uma outra cidade que ficava lá em Aram, entre a Síria e o Iraque, por ali, onde ficava parte da família dele, né? Do Yaakov, que ele foi procurar um bom partido, uma esposa, né? Para dividir com ele uma vida significativa na fundação de um novo lar judaico. A família é a base do lar. Em qualquer religião, em qualquer povo, deveriam pelo menos se conscientizar disso, que a família é a base da sociedade, do grupo social, o lar, os valores da família. Yaakov estava pretendendo fundar um novo lar.
com uma esposa. Muito bem. E aí vem a pergunta clássica, que logo Urashi, de cara, o principal comentarista, já desvenda, né? A charada, né? Mata a charada. Por que está escrito que Yaakov saiu de Beersheba e foi para Haran? Normalmente, quando uma pessoa viaja para um lugar, fala, o fulano viajou para tal lugar. Ninguém fala que o fulano saiu de um lugar e foi para o outro. É óbvio que a pessoa sai de um lugar e vai para o outro. Interessante que Urashi ele explica aqui que a Torá quer nos ensinar que Yaakov, todo o brilho da presença dele, a espiritualidade, a irradiação da alma pura e sagrada dele, afetava, influenciava e imbuía o ambiente da cidade de Beersheba de bênçãos, de brachot, de bênçãos, de espiritualidade positiva, de uma conexão maior com Deus, de uma revelação maior de Deus. Quando Yaakov saiu de Beersheba, o seguiu aquele brilho, ou aquele brilhantismo, aquele brilho, aquela irradiação espiritual foi junto com Yaakov, e acabou se ausentando de Beersheba e foi junto com Yaakov para Haran. Porque é chamado também, Urashi explica porque a palavra Haran, o nome daquela cidade, Haran Apó Shel Borei Olam. É o nervosismo, é a ira do Criador do mundo. Porque a idolatria lá era tão grande em Haran que era vendida a granel, por quilo, ou classificada, todos os tipos de idolatria possíveis e imagináveis. Era o centro da idolatria, ou seja, que, entre aspas, parênteses, colchetes e chaves, acabava enervando, deixando Deus, entre aspas, irado, né? Yaakov saiu de um lugar, Beersheba vem da ideia de, Sheva é lido também como Sova. Beersheba é o sétimo poço, ou poço número 7, mas também Sheva vem da palavra Sova, que é satisfação. Era um lugar que Yaakov tinha feito com que fosse elevado, coisa e tal, né? E ele foi para onde? Foi para o buraco do mundo, foi para o desfiladeiro espiritual que era Haran. A mesma coisa que ocorreu com o patriarca, ocorreu com os seus descendentes, com o povo de Israel. Nós saímos da terra de Israel, fugimos às perseguições, fomos expulsos também, na época dos romanos, depois fomos dispersos pelos 4 ventos do mundo. A terra de Israel, durante 2000 anos, praticamente na ausência do povo de Israel, virou um pântano, virou terra de ninguém. Jerusalém foi invadida 13 vezes por 13 povos diferentes. Desculpe, eu sem querer, acho que apertei aqui o microfone. Depois, a mesma coisa que aconteceu com o patriarca, aconteceu com o povo de Israel. O patriarca saiu de Beersheba e foi para Haran. E foi forçado pelas circunstâncias. A mesma coisa ocorreu com o povo de Israel, que ele foi forçado a abandonar uma terra que ele estava tranquilo lá, que era a terra de Israel, e foi para os confins da terra, do mundo, se espalhou, se dispersou primeiro pelo Oriente Médio, depois por toda a Ásia, depois para a Europa, para a África, e depois para outros continentes. Hoje em dia nós podemos falar com uma certa segurança, nós podemos falar com uma certa segurança de que não existe lugar no mundo onde não haja judeus. Eles foram para todos os lugares. As ilhas mais perdidas do oceano, lá também se encontram judeus, pelo menos alguns gatos pingados. Tem em todo lugar, mesmo aqueles que se encontram isolados geograficamente em lugares nos confins da terra. Mas, de qualquer forma, o Yaakov ele foi para fora de Israel para elevar as faíscas lá fora de Israel. E foi lá que ele amadureceu, e foi lá que ele conseguiu, diferentemente do seu avô, que teve Yitzhak, em contrapartida Ismael, diferentemente do seu pai, que teve ele, Yaakov, em contrapartida o Esav, o Yaakov ele conseguiu com que todos os filhos saíssem fiéis à sua formação judaica, tanto que a frase máxima do judaísmo, segundo o Midrash, foi
que Yaakov Avinu perguntou para os 12 filhos em seu leito de morte: será que vocês me seguirão? Será que vocês são fiéis à minha fé no único Deus? Será que vocês continuarão trilhando pelo meu caminho aquilo que eu ensinei a vocês? Aí o que respondeu os 12 filhos de Yaakov, sem exceção, ao pé do seu leito de morte. Eles falaram: Shema Israel, ouça Israel. Aqui a referência ao pai, Yaakov, cujo segundo nome era Israel. Ouça Israel, não há de se preocupar. Hashem Eloqueino, o teu Deus, o eterno, aquele ao qual você se refere, também é o Eloqueino, também é o nosso Deus, não somente o seu, também é nosso. Hashem Echad, Deus é um só. E aí, Yaakov Avinu deu um suspiro aliviado e falou: Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome da glória de Deus para todos sempre. E aí ele faleceu tranquilo, no seu último suspiro, porque ele sabia que os 12 filhos haveriam de dar continuidade a todo o trabalho que, com muita labuta, com muito empenho, tanto no aspecto físico como espiritual, o patriarca Yaakov conseguiu realizar. Está escrito que Yaakov saiu de Beersheba e foi para Harã. O povo de Israel também. O povo de Israel, quando foi escravizado no Egito, apesar de eles estarem lá como escravos, o Egito se tornou a potência mundial da época. Depois Israel saiu do Egito, acabou o Egito praticamente. O povo de Israel foi uma época na Babilônia, não só no exílio da Babilônia, mas mais tarde, depois da dispersão do Império Romano, foram para a Babilônia. Babilônia se tornou um grande, pelo menos na influência continental, foi um país poderosíssimo. Os judeus foram embora da Babilônia na época da conquista pelos muçulmanos, acabou a Babilônia. Os judeus foram para Portugal e Espanha, as duas primeiras monarquias nacionais. O primeiro país moderno a surgir na face da Terra se chama Portugal, né? A província, esqueci o nome, província Lusitânia, coisa e tal, não sei o quê. Portugal foi o primeiro país emergido do feudalismo, onde o rei teve o poder concentrado novamente em suas mãos. Portugal e Espanha tinham um grande contingente de judeus. Eles praticamente dominaram o mundo ao ponto de, com um ato de megalomania, mania de grandeza, Portugal e Espanha conquistando os mares pela exploração marítima e comercial, eles dividiram o mundo no Tratado de Tordesilhas. Portugal chegou para a Espanha e vice-versa e falou: olha, daqui para cá é meu e daqui para lá é seu. Metade do mundo é meu, a outra metade é sua. Tamanha influência que tinha Portugal e Espanha. Os judeus foram massacrados, trucidados em Espanha e Portugal, foram finalmente expulsos. Acabou Espanha e Portugal. Simplesmente acabou. Há um grande contingente de judeus na Rússia. A Rússia, em todas as épocas, teve uma influência continental na Ásia e em parte da Europa muito forte. A Rússia, por conta do contingente muito grande de judeus. E, finalmente, a potência mundial da atualidade, com todas as qualidades e defeitos, é United States of America, os Estados Unidos. E a comunidade mais proeminente está lá. Ou seja, que o brilho, a irradiação espiritual acaba influenciando no desenrolar dos fatos, acaba influenciando o país pelo qual os judeus passam, trazendo bênção, como Deus prometeu para Avraham Avinu, o primeiro judeu, e todas as famílias serão abençoadas a partir de ti. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda de sobra, mas daqui a pouquinho nós vamos teclar novamente no 2 minutos. Obrigado, Ivan. Nós vamos teclar daqui a pouquinho, mandar uns 2, 3 minutos para o Ivan lá fazer a gravação, provavelmente da aula, coisa e tal. E aí, logo em seguida, nós vamos teclar no novo link para dar uma continuidade a essa aula e finalmente reservarmos um tempinho para perguntas.
Yaakov Avinu, ele sofreu muito, mas foi lá no exílio, em Haran, ele teve que lá lidar com a adversidade do Larápio, que era seu tio e sogro, mas foi lá que ele educou primorosamente seus filhos, de forma a voltarem para a terra de Israel e fazer e fundar o povo de Israel com as 12 tribos, etc, etc. No final da vida, Yaakov Avinu acabou descendo para o Egito, passou os últimos dias, os últimos anos da vida dele, os 17 melhores anos da vida dele, por incrível que pareça, os melhores anos da vida de Yaakov foi lá no buraco chamado Egito, que era o lugar mais imoral da terra, mas ele não se envolveu com isso, ele criou, ele iluminou. Então, uma pessoa, um idealista, uma pessoa com conteúdo pode ir para onde que for. Nessa vastidão chamada Brasil, com 5.560 municípios, não importa onde vocês estejam, se vocês estiverem conectados com Deus, vocês vão transformar obrigatoriamente escuridão em luz. Depende de cada um de vocês ser um farol de luz para iluminar a escuridão do ambiente onde vocês estão, se conectando com Deus. Nós, todos que somos filhos de Yaakov, somos seguidores de Yaakov, os filhos espirituais de Yaakov, podemos, a exemplo dele, iluminar o nosso ambiente de forma a transformá-lo totalmente, elevando as faíscas divinas aprisionadas em cada município, em cada vilarejo, em cada estrada, em cada sítio, em cada fazenda do nosso gigantesco Brasil, elevando as faíscas para desencadear o processo irreversível da redenção a qualquer momento, se Deus quiser. Pessoal, daqui a pouco, clicar no link, a gente se encontra dentro